Vamos aqui, tocando o barco. Muito boa tarde, né? Já fui ali correndo, almocei, voltei. Agora 2h11. Olha, até que o Daniel fez o combinado. Eu falei pra ele atrasar 10 minutos, porque eu devolvi com 10 minutos e o pessoal tá aqui falando no chat. Boa tarde, Rui das Neves. O Ezequiel também tá aqui, Rodrigo Lopes, Rafael Correia, o Diego Paganini. Taca ali café. Ah, é isso aí, BMC Rural, tem meu apoio, terá minha audiência, o Milton Guimarães aqui falando. Muniz, obrigada. Teve alguém aqui que eu não sei, musas da BMC, só as tops, o Cyber. Obrigada, Alexandre, beijo pra você. Eu não sei quem foi que perguntou sobre BMC, o que significa Brazilian Marketing and Content. Tá? Temos muitos conteúdos, não é só o channel, a princípio seria um channel aí, mas não somos só um canal, temos aí uma multiplataforma de informações, de notícias, né? Na verdade, a gente está em todas as redes, estamos aí levando informação de várias das formas, não só aqui no nosso canal, mas também no portal, no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, e ainda muitas novidades virão pela frente que ainda não posso contar, mas estamos aí. Esse é o significado, Brazilian Marketing and Content. E aí, olha lá, o EVBA falou que prefere a Paula de chapéu. Só faltou a fazenda, viu? Se eu tivesse a fazenda e uns gadinhos, eu usava o chapéu, mas não tem, então vamos lá. Gente, vamos começar a nossa tarde, vamos seguindo aqui, né? Vocês com a gente desde cedo, muito obrigada pela audiência, vamos ficando por dentro, né, de tudo que está acontecendo, aquilo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias, a gente repercute sempre com o nosso time, eu, Daniel Morales, vamos ficar juntos até as 13h30 da tarde com esse bate-papo com Alan Gani e Alexandre Cabral. E eu vou contar um segredo para vocês, tá? O Cabral até de casa consegue se atrasar, ainda não tá pronto, mas tudo bem. A gente vai seguindo por aqui, vamos aos destaques de hoje. O Ibovespa sobe e hoje eu não marquei. Hoje estou com ele aberto aqui, 0,29% aos 110.883 pontos. Está conseguindo aí, mantendo essa alta. Veio aí depois da melhora do cenário externo, que está aí prevalecendo sobre a questão do risco fiscal, né? Entre os principais assuntos de hoje, a votação da PEC dos precatórios. Vocês viram hoje pela manhã, quem estava aqui acompanhando de manhã junto comigo, viu aí o Eric Decay entrando diretamente de lá, falando sobre isso, que ficou para o dia 19 de outubro essa votação. Lembrando que primeiro vai votar pela comissão para depois ir para o plenário. Tem um tempo aí ainda pela frente, pelo menos de umas 2 a 3 semanas para esse assunto ser resolvido. Mas isso trouxe já uma certa tranquilidade aí para o mercado. Pelo menos não houve mudanças no texto e aí traz aí uma certa tranquilidade sobre a questão muito preocupante que era da quebra do teto de gastos, né? O rompimento do teto de gastos para viabilizar, na verdade, o pagamento do auxílio emergencial, que pode acontecer até abril de 2022. A gente também vai falar sobre o petróleo, né, que está subindo depois que o Departamento de Energia lá dos Estados Unidos afirmou que não vai liberar as reservas estratégicas da commodity. A gente vai falar também sobre isso. Inflação da zona do euro pode permanecer até o ano que vem, isso de acordo com o Banco Central Europeu. Bom, temos muitas coisas para conversar, vão mudando as perguntas de vocês também, que a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o Gani e com o Cabral, mas deixa eu ir direto com ele, Morales, que está ali de olho nos papéis, em tudo acontecendo, a movimentação aí do mercado, dá um giro aí, Morales. Vamos falar um pouquinho, o microfone do Morales deve estar desligado, já ouvi daqui o chiado. Tá desligado? Será? Não sei. Será? Estão ouvindo o Morales? Deixa eu ver, tá ligado. Ó, ligado. O Rodrigo tá falando que tá então ouvindo. Tá. Então vamos lá. Eu quero ouvir um chiado ali, achei que era o seu microfone, mas vamos lá. Vamos embora então, olha, então você já tinha falado do Ibovespa, mas vamos de novo. No Ibovespa aqui está subindo 0,28% aos 110.868 pontos. Nos papéis em alta aqui nesse momento a gente tem Idux com 9,60%, BID11, que é o Interbanco, subindo 5,56%, BID4 também está subindo 5,48%, Cogna 3,96%. Petrobras aqui subindo, melhor dizendo, BR Distribuidora, 3,23%. Vale está subindo 2,87%. Bradespar está subindo 2,70%. Nas baixas aqui tem Rumo
com menos 3,35%, CVC com menos 2,93%, Alpargatas com menos 2,47%, JBS com menos 2,41%, Magazine Luiza com menos 2,14%, BRF com 2,05% e Ipera com 2,05% também. Dólar agora subindo 0,57% aos R$ 5,53. Vamos aos índices fora do Brasil, então. Vamos lá. Na Europa já fechou, né? Olha aqui, deixa eu ver. DAX na Alemanha fechou com 1,85%. FTSE no Reino Unido, 1,17%. CAC na França, 1,65% e o índice Eurostoxx fechando aqui com alta de 2,14%. Vamos para os Estados Unidos aqui. O índice Dow Jones nesse momento está em alta de 1,47%, S&P 500 com mais 1,39% e a Nasdaq agora com mais 1,64%. Por enquanto são esses os números que eu tenho aqui, Paula Moraes, eu volto contigo. Tá certo, obrigada, Daniel. Eu tô dando uma lida aqui, olha só. O Citi reitera a recomendação de compra para ser educacional, tá? Com preço-alvo a R$ 19,00. O banco avalia que o pior período para o ensino presencial parece ter ficado para trás depois da empresa ter divulgado os dados operacionais do terceiro trimestre. Só para reforçar, né, esses dados, a gente falou pela manhã, mas eu vou repetir agora, a ser educacional de hoje, que a captação total de alunos atingiu um número recorde ali de 53,1 mil alunos no terceiro trimestre, o que representa uma alta de 29,4% na comparação anual. Já a base de alunos do ensino digital aumentou 103%, superando 100 mil alunos. A captação de alunos de graduação híbrida, que é parte presencial e parte online, cresceu 31,9% na mesma base de comparação, atingindo o recorde de 24,1%, né? De 24,1 mil alunos, na verdade. A empresa está aí, segundo ela, ocorreu aí numa melhora de desempenho, né? Devido a essa aceitação desse novo modelo também mais híbrido aí, onde os alunos realmente podem fazer parte presencial e parte também online, e vem logo depois também do aumento da vacinação. A gente está tendo aí algumas movimentações, né, nesse setor educacional, como você falou muito bem agora há pouco. Deixa eu só voltar aqui para minha tela. A gente viu o IUDX aqui subindo, IDUX, né, falei errado. IDUX subindo bastante, a maior alta agora 9,34%, 9,52%. 2% aí, a gente está acompanhando aí. Cogna também está sendo puxada aí, o setor também subindo 3,96%. Bom, eu queria falar um pouquinho agora, mudar um pouquinho de assunto, para falar um pouquinho sobre os preços do gás, né? Cederam um pouco após a fala do presidente russo, Vladimir Putin, que disse que pode sim ampliar o envio de gás natural para a Europa. Já o petróleo subiu depois do Departamento de Energia lá dos Estados Unidos dizer, na verdade, que nesse momento não vai liberar as reservas estratégicas de petróleo. Como vocês avaliam, queria saber, na verdade, a opinião. Deixa eu trazer aqui primeiro para minha tela, vai, antes de eu soltar a pergunta no ar, deixa eu trazer o Gani aqui para minha tela, em primeiro lugar, para dar um boa tarde. Eu não sei se eu já vou ter o Cabral ou não, já temos o Cabral? Boa tarde, Gani, que cara de bravo. Tá com fome? Não. Tá picudo, maluco. Cara de fome. Nossa, eu fiquei até assustada agora. Ô, Cabral, liga o microfone, meu filho, se você... Hã? Agora sim. Tá legal. Vai. Eu não tô te ouvindo no ponto. Vamos escrever umas frases lá. Eu tô te ouvindo só na caixinha YouTube aqui. Pra animar o Gani. Peraí, deixa eu entrar. Então deve ser por isso. Eu tava concentrado, foi só isso, não é nada. Eu achei que ele tava bravo, ele tava só... O pior é ser numa notícia, enfim. Hoje o Cabral não tá verde, vocês perceberam? Ele tá um pouco branco, mas não tá verde. Acho que deu tempo de almoçar hoje, hein, Cabral? Eu tô te ouvindo, Cabral. Hoje eu almocei mesmo. Não, que eu tô escrevendo aqui pro Gani no YouTube pra dar força pro meu amigo. Bravo com o computador, que tá lento e eu não consigo ler o que você tá escrevendo. Você escreveu no nosso canal aqui do YouTube, Cabral? Ele escreveu Galangani está tristinho, vamos conversar. Ô, Cabral, deixa eu te responder uma coisa que você me perguntou ontem. Gani fazendo biquinho. O Eduardo falou, quer beijo?
Ê, Gani, galã Gani. Se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Ah, ele deixou essa pergunta no ar. Ih, vai começar. Cabral, Tô ouvindo no povo aí, graças a Deus, eu ainda não fiquei doente enquanto eu fui contratado pela BMC. No entanto, se isso acontecer, bate na madeira, você poderia cuidar de mim. Você que é um paizão. Tem duas filhas, tem experiência, né? Experiência, boa, gostei. Ei, Cabral, que eu vou andar na rua e vou só cuidar. Daqui a pouco, maluco. Eu vou andar na rua e vou tomar um tiro, um soco no meio do nada, pá. Não, você é meu brother, eu cuido. Pode deixar, pode deixar. Estão falando que o som do Cabral tá dando eco. Mais cedo o da Elô tava dando eco, mas é porque a Elô tava sem fone, né? O Cabral tá de fone, eu não sei por que tá dando eco. Tá no quarto mesmo, né, Cabral? Tô no mesmo local de sempre. Ontem, depois de eu assistindo a live, tava com eco, sabia? Com eco? Quando eu assisti a live ontem, tava. Depois de eu assistir o vídeo do YouTube. Deve ser esse fone de R$1,99 que você comprou aí, com certeza. Que tem uma qualidade ótima de microfone. Você comprou na 25, né? Todas as lives. Todas as lives eu uso esse fone. Imagino, deve ser aquele fone bom pra caramba. Todas. Próximo programa do BMC, no colo do Cabral. Vamos falar pro Cabral, falar do leilão do Tesouro hoje. É minha pergunta. Espera aí, Milton. Vamos por parte, vai. Cabral parece que tirou o doce do... Né? Nosso querido Galbi. Ô, Cabral, estão falando que hoje quem tá maquiado é você, que tá branco, passou um pó muito branco aí, não combinou. A base não combinou com o tom da pele. Desculpa. Eu só tô lendo comentários do chat. Beça rosa. Deixa eu falar, vamos falar sério. Eu tava falando da questão aí do petróleo. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, como que vocês avaliaram essa alta do petróleo e a questão da expectativa para o cenário como um todo. Vocês acham que a gente deve ter um 2022 com o petróleo em alta, inflação estourando e recessão, ou as expectativas estão exageradamente pessimistas, vamos dizer assim? Vamos começar com o Gani, vai. Difícil essa, viu, Paula? Eu não gosto de fazer pergunta fácil, Gani. Pelo seguinte, né? Bom, commodities subiram em grande parte por uma retomada de demanda, mas também com restrições de oferta. E aí existe todo um gargalo na cadeia de produção, que esse gargalo será normalizado ainda em 2021 ou para 2022. Enfim, eu não sou um especialista, estou dentro do setor, mas a impressão que eu tenho, lendo aí uma série de notícias, analistas, é que isso deve ficar para 2022. Então, eu acredito que o preço alto das commodities, e aí falando dessas commodities como petróleo, como gás natural, ligadas à energia, devem continuar elevados. E isso tem dois efeitos que é ruim. Primeiro, você tem um efeito que é ruim para a inflação, porque é claro que no processo de produção de uma série de bens utilizam essas commodities, né? Então isso é ruim para a inflação. Por outro lado, é ruim também para crescimento econômico. Por quê? Porque uma boa parte do processo produtivo, como usa essas commodities, isso vai encarecer o processo produtivo, né? Então significa que é menor produção, né? Então, enfim, tanto na inflação quanto no crescimento econômico você tem um efeito. É bom para as empresas, claro, que são produtoras e estão aí ganhando dinheiro com esses preços elevados. E a sua opinião aí, Alexandre Cabral? Só para complementar, muita coisa também depende de OPEP, né? Que a OPEP vai brincar aí de jogar preço para cima ou não do petróleo. Você vai fazer que nem os árabes estão fazendo. Os árabes estão fazendo uma coisa muito escrota. Eles estão dando um preço diferente da Ásia para o resto do mundo. Eles estão dando mega desconto quando o comprador é em algum país da Ásia. Isso leia-se China, isso leia-se qualquer Índia, qualquer país da região. Então vai depender muito do que está, além disso tudo que o Gani falou, como é que a OPEP vai ver para o ano que vem, né? Se vai querer recuperar o preço do ano passado já em 2 anos, que ano passado chegou a bater $20. Ou se eles vão aumentar um pouco mais a produção, né? Então acho que a OPEP também é um divisor de águas muito grande aí.
Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Hoje de manhã a gente teve o leilão da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e teve a baixa procura, não teve muita procura. Dos 92 lotes ofertados, 5, né? Só 5 foram negociados com a Shell, sendo a única operadora a realizar os lances. Por que vocês acreditam isso? O leilão teve apenas 9 empresas inscritas, menor número já registrado para um leilão de concessão no país. O que aconteceu com esses campos? Porque estão considerando essa expectativa, será de alta aí do petróleo? Será que não estão acreditando mais em uma retomada de demanda mundial? Sei lá. Por que nós tivemos uma procura tão baixa como essa? Eu não sei te dar o gabarito a pé da letra, mas teoricamente de petróleo deveria ter demanda, porque o cara vai conseguir vender caro a produção dele, né? Mas só isso que eu sei dar de resposta. Eu não entendo o tema, então não sei. Eu também concordo com o raciocínio do Cabral, me né? chamou Quer dizer, muita atenção até isso. pegando aquele modelinho que a gente fez de oferta e demanda outro dia, quer dizer, se você tem um preço alto, estimula o ofertante a produzir, né? Agora, eu não sei se é por conta do monopólio ainda, né? Ou quase um monopólio que a Petrobras exerce no mercado brasileiro, uma questão de mercado mesmo, ou as regras, né, incerteza política, como é que vai ficar por conta das eleições o ano que vem, quem vai ganhar, quem não vai ter mudança? Talvez seja isso, mas também é bastante estranho. Ô Morales, você tem como ver a cotação do petróleo nesse momento, só pra gente falar? Deixa eu ver aqui o petróleo. Você sempre me pega no petróleo aqui. Peraí. Claro, achei. É pra ver se você tá esperto. Fui rápido. É que eu te passei, é mais rápido. O que é? Ô Cabral? Não entendi. Ele tá brigando, acho que lá na casa dele. Não, se ele já achou, ok. Não, se ele já achou, ok. Senão é que eu falo, aquele do investing.com é rápido. Isso. Você pega logo na capa. Petróleo Brent aqui... Eu já ensinei ele, Cabral. Mais 1,20%, tô aprendendo. O Brent 1,17%, o WTI 1,14%. Mas fala o valor no barril, pra gente ver em dólar. Desculpa. O valor 82,03. Tá. 82,04. Bateu 83 esses dias, que foi a máxima. 82 não tá tão baixo não, tá $1 a menos ali, né? Tá. No começo desse ano, eu lembro muito bem, no primeiro semestre, a gente estava conversando muito sobre isso, né? E as commodities estavam puxando muito a bolsa. Depois a gente viu uma queda muito expressiva do minério de ferro, a gente viu aquela queda vindo principalmente por conta lá da China, e afetou muito a Vale, isso a gente viu que acompanhou, na verdade, né, toda essa movimentação. A Vale tem um peso muito grande no nosso Ibovespa, enfim. Agora falando um pouquinho, né, não só de Vale, mas também trazendo um pouquinho mais da commodity, petróleo como um todo, muita gente falava que a gente estava vivendo um super ciclo das commodities, enfim. Depois veio essa questão de crise energética global. Como que vocês avaliam, na verdade, as empresas ligadas a commodities? Não só minério, não só petróleo, mas de uma forma em geral. Como que você acha que o investidor que está lá posicionado nessas empresas, como que eles estão nesse momento e aí pensando, será que recuperam ou não recuperam? Como que está a visão de vocês aí? Para essas questões como um todos aí que a gente viu das commodities oscilando, tendo muita volatilidade esse ano. Empresas de commodities... Então vamos lá, proteína animal... Vai lá. A gente entender em que parte pode ir, vai, Gani, vai no bala. A gente está. Então, pegando lá, né, quando houve toda uma derrubada de preços nas bolsas, né, por conta da pandemia, restrições da atividade econômica, etc. E quando há uma perspectiva de reabertura com a vacinação, estou falando ainda de 2020, né? Então, o mercado antecipa, e antecipa inclusive no mercado de commodities, né? Porque aí o Cabral pode falar melhor do que eu, você tem a compra de contratos futuros, né? Então esse mercado ele é movido tanto por compradores que precisam da commodity, já estão travando o preço para o mercado real, que vão utilizar a commodity, mas também por especuladores do mercado financeiro. Isso puxa o preço lá para cima, né? E isso, claro, que vai favorecer essas empresas de commodity, porque aí você estava no ponto mais baixo do ciclo, e aí há uma perspectiva de retomada da economia com o processo de reabertura. Claro que também com esses gargalos de oferta, então preço vai lá para cima. Eu acho que a grande pergunta agora é em que ponto do ciclo a gente está. Será que há espaço para ter uma alta ainda maior
dessas commodities, né, pelo menos a curto prazo? Eu acho que é essa a grande pergunta que está na cabeça do investidor, e isso tem muito a ver com o tamanho da desaceleração econômica da economia mundial. Por enquanto, dados vindos aí dos Estados Unidos estão vindo positivo. Por outro lado, os dados chineses não tão positivos. Então, acho que é um momento de bastante incerteza. Para quem vai comprar commodity, não commodity, mas empresas ligadas a commodity, eu acho que é interessante também olhar o beta, né, dessas empresas, que é algo que a gente comentou na aula de ontem, né? Quer dizer, o quanto que essas empresas oscilam com o mercado, oscilam com o Ibovespa, ou o S&P 500 que seja, porque essas empresas, elas são bastante cíclicas. Então, para quem gosta deste comportamento cíclico, né, vale a pena esse tipo de empresa, para esse tipo de investidor, né? Agora, você tem empresas que são menos cíclicas, que dependem menos, né, do comportamento da economia. É muito mais ali os fundamentos da empresa. Então, é um outro tipo de abordagem. Agora, commodity é muito sensível à economia, é uma análise top-down mesmo, né? Fala, Cabral. Isso considerando commodities ligado minério e petróleo, né? Se você pegar commodities ligado a proteína animal e grãos, meu irmão, eu acho que o mercado para esses caras está infinito. Do tipo assim, China cada vez comendo mais, o mundo cada vez mais comendo proteína animal e grãos, então qualquer coisa bem estruturada tende a subir demais as suas vendas. Não quer dizer que JBS está barata, não quer dizer que Minerva está barata, não quer dizer que, acho que é Soja Brasil, esqueci o nome da outra lá, está barata. Mas já acho que é ligado a commodities de alimentos, caramba, essa demanda não tem fim. Literalmente não tem fim. Então, são interpretações diferentes do mundo do commodity, se você está falando de minério ou se você está falando de comida, né? Trouxe um bom ponto essa distinção, né? Quer dizer, elas não andam... Quer dizer, por mais que houve uma recuperação de todas as commodities, né? Mas aí por conta da pandemia, do processo de reabertura, mas num mundo normal dá para ter comportamentos distintos, né? E com enriquecimento aí de parte da população chinesa, né? Bastante gente indo para a classe média, o que o Cabral falou é bastante relevante. Quer dizer, a demanda por alimentos tende a aumentar e aí, quando a pessoa passa a ganhar mais, ela passa a consumir proteína animal, por exemplo, carnes, né? Enfim. Mas quais empresas, além disso, você falou... Pode falar, Cabral, pode falar. Uma das sortes do mundo é que a Índia não é grande consumidora de carne, né? Porque se a Índia fosse uma grande consumidora de carne, aspectos religiosos, enfim, putz, essa carne ia ser quase impossível, porque imagina, só Índia e China junto ia dar 2 bi de pessoas querendo carne. Você ia ter, sei lá, 1/3 da população mundial em 2 países querendo proteína animal. Então isso acaba ajudando um pouco aí o mundo de proteína. Não consigo imaginar se esses 2 países culturalmente gostassem muito de proteína animal, como é que ia ser o quilo de uma carne, ou como é que ia ter vaca onde? Até na Paulista, na Juscelino Kubitschek, eu não sei. Não consigo imaginar como é que ia ser a evolução disso. Ô, Cabral, mas peraí. Eita, Luiz, não saia sozinho na rua. Esse foi o recado. Brincadeiras à parte. Ô, Cabral, mas aí vocês estão citando esse setor de frigoríficos, né? A gente falou de outros também. Mas quais empresas vocês acreditam, na verdade, eu acho que essa é mais até para o Gânia, na verdade, que podem se destacar? São empresas e setores de uma forma geral, de forma positiva e negativa também, nos próximos meses, por conta dessa movimentação aí das commodities? Então, eu acho que carne ainda há espaço, né, para alta. Então, por exemplo, JBS, né, uma empresa gigante, global, pode se beneficiar, os seus pares também, né, os seus concorrentes também. Já nesse ciclo de recuperação, eu fico pensando, por exemplo, em relação a Suzano. Então, a Suzano, ela acaba tendo um benefício pela alta do dólar, né? Mas já nesse ciclo de commodities, né, de papel e celulose, se tiver uma desaceleração global, aí ela acaba sofrendo mais, né? Em parte, o que ajuda ela é porque ela é muito sensível a dólar.
Então, pegando aí uma empresa onde daria mais para um cenário de desaceleração econômica, seria prejudicada nesse cenário. Já a JBS, acho que não, acho que tem espaço ainda para mais altas, enfim. O Jonatas está perguntando se a soja está barata, na verdade. O Muniz falou, Cabral, que os chineses estão aprendendo a comer carne bovina e que a Índia tem o maior rebanho do mundo, Vitor Gomes falou aqui. Mas não mata quase nada, né? Na verdade, eles têm um rebanho só para rezar para elas lá, né? Na Índia, né, na verdade. Mas e essa questão da soja? O que vocês acham? Eu acho soja uma coisa horrorosa, mano. Quem diz que bife de soja é maneiro, não sabe o que é comida, mano. Do bom hambúrguer não gosta de soja, né? Hambúrguer de soja, mano. Pelo amor de Deus. Não que ela vem, Daniel, vai dizer que gosta de soja. Agora. Não. Gosta de soja, tira do ar. Ele tem cara, né? Ele tem cara. Não, eu odeio soja, mas eu só queria dizer que o Brasil, ele tem a soja mais barata do mundo e ele tem o milho mais caro do mundo. Tá vendo? Porque ele quer um programa agro, ele sabe tudo. Sabe tudo. E aí tem uma questão importante, né? Com a alta do preço das carnes, né? Isso puxa preço de milho. Por quê? Puxa preço de milho. Né? Para você alimentar o boi, você precisa de ração e a ração é feita de milho. Né? Então é bastante correlacionado. Boa. Ô Dani, já separa o setor aí desse aí pra gente dar um giro para falar um pouquinho. Mas antes disso, ô Cabral, você lembra que ontem eu sofri bullying, né? Hoje já me falaram que eu parecia Paquita. O meu bullying foi leve, porque xereque. O teu parecia a ombreira lá foi pesada. A ombreira era do Didi Mocó? Você sabe que teve gente hoje que quis homenagear o Didi Mocó, né? Solta aí, ô Switcher. Não sabia quem. Olha lá! Tá vendo lá, ô Gani? Olha pro seu lado, Gani. Olha o pezinho da criança. Tênisinho branco, falta só um. Ó. Você tá vendo? Mexe o pezinho aí, Gani. De um plinta. Aqui, ó. Tampa a marca. Já mostrou que você é playboy a marca, né? Faria Line. Você é muito Faria Line. Mas fala... De plinta. Tem azul, faltou o terno branco. Quero roxo, plinta. Estilo bicheiro. Olisinal, tá? Olisinal. É original. De jacaré, maluco. Não, o nosso é original. Ó, o nosso é original, o dele com certeza é original de verdade, viu? Não, eu comprei baratinho isso daqui, foi num free shop do Panamá, então nem sei se... sim, baratinho, viu, Cabral? Mas o que eu quis dizer foi barato, que quem usava tênis branco era o Didi Mocó, e depois ficaram zoando de mim, aí ó, tá vendo, Rangani? Pega essa, tá? Depois eu te empresto meu blazer. Vamos lá, ô Daniel, você já separou aí o valor aí, a Galangani, estão falando aqui, já começou. Qual índice que você quer, Paula? Ô Daniel, a gente tá falando de frigorífico, meu filho, acorda, tem que ter agilidade, vamos lá, dá um giro sobre os papéis de carne. O que houve, Daniel? Cara, você não falou de soja, de milho? Eu tava falando de soja e milho eu tenho. Então dá o futuro de sojas e milho. Ó, soja a gente tem os 4 contratos, tem novembro, janeiro, então, março e maio. Ó, no caso de novembro tá 6,25. Pera, você não consegue falar. Para novembro, 6,25, para janeiro, 7, mesmo valor para 7 e maio, 6,25 bushel. Que para milho, o bushel também para dezembro tá 1,75, para março também, maio 1,25, julho 1,25 também, todos os valores em alta. Tá bom, Daniel. O pessoal tá falando que é pra eu levar você pro abate aqui, que você tá meio devagar. Ô, Cabral, fizeram a mesma pergunta que eu fiz, né? O Atílio aqui tá perguntando por que o leilão fracassou. Mas, na verdade, a gente não tem essa resposta aí, né? Por que vocês acham que esse leilão fracassou, na verdade? Eu não entendo o suficiente pra poder responder. Eu não entendo o sistema. Não sei. Eu diria que é incerteza. Você acha que é o cenário? Acho que é uma incerteza política ainda muito grande, né? A eleição no Brasil tem um peso muito grande, né?
que vai acontecer, quem vai ganhar, porque o que acontece? Isso é um risco institucional, né? Sim. Em outros países, por exemplo, você pega os Estados Unidos, a mudança de governo, democrata, republicano, tem uma mudança muito brusca na sociedade americana, né? É muito difícil, é menos sensível à política. No Brasil, não. Então, dependendo de quem ganha a eleição, pode ter uma mudança na Petrobras, por exemplo, né? Então, veja, quando houve recentemente a demissão, né, do Castelo Branco, quanto a Petrobras não caiu naquele dia. O Cabral ganhou muito dinheiro lá com os derivativos que ele opera naquele dia. Mas aí, o que aconteceu? Entrou lá o Silvio Luna e aí o mercado estava meio desconfiado e ele vem fazendo um bom trabalho, né? Então, isso trouxe de volta aí uma confiança para a Petrobras. Mas olha como que é sensível, olha como que é volátil, né? Então, eu acho que está muito ligado a essa incerteza em relação ao cenário eleitoral. Acho que é isso, tá? Não sou especialista no setor de energia, nada disso, mas eu acho que está muito, pelo bom senso, eu acho que é isso daí. Tá, eu quero falar ainda um pouquinho de cenário não eleitoral, mas político. Mas antes disso, deixa eu ir com o Morales, que ele está me chamando aqui já no WhatsApp, só para falar que ele tem informações aí importantes. Ele que está querendo viajar para o Reino Unido, né? Parece que o Reino Unido liberou a entrada dos brasileiros, né, Morales? É isso? Pois é, Paula. Eu estou tentando fazer isso, mas só nas férias, enquanto não chega às férias. 2032. Os viajantes totalmente vacinados saindo do Brasil serão autorizados a entrar no Reino Unido sem a necessidade de realizar quarentena no desembarque a partir de segunda-feira. O Brasil faz parte de uma lista com 47 países, entre eles África do Sul, México, que foram retirados da lista vermelha. Porém, o Reino Unido reconhece apenas as vacinas aprovadas no país, na Europa ou nos Estados Unidos. Ou seja, Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Janssen. Viajantes que estejam totalmente imunizados com a Coronavac deverão realizar um teste antes de partir para o território britânico, se isolar por 10 dias ao chegar e realizar outros 2 testes adicionais. Olha só, hein? Terça-feira é feriado, é a partir de segunda. Volta, Felipe. Eu tô de Pfizer, eu posso, hein? Agora eu fico com uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Muitos idosos tomaram 2 de Coronavac. Isso, e tá podendo tomar uma terceira diferente. Isso, estão tomando terceira diferente. No caso da minha mãe foi isso, tomou a Pfizer. Aí pergunto, eles poderão, eles caem nessa regra ou não? Porque é um mix de vacina. Aí conta a Pfizer ou vai contar Coronavac? Olha, é uma bela boa pergunta. Para se fazer para eles. Terno e tênis branco, não vou nem pedir exame, vai passar direto, mano. O cara vai pensar. Não, mas gringo. Não, Cabral, eu tomei, eu me enquadro aí porque eu tomei a Janssen. Mas Playboy. Quem toma a Janssen olha até com ar de superioridade. É, né? Tipo assim, eu tenho uma Ferrari e você um Fusca. Eu tomei mas foi uma baita sorte. Agora, sei lá se é sorte também, né? Enfim. Mas mas e essas pessoas aí que tomaram Coronavac e reforço? É uma boa pergunta. Vai saber, Ligue-se para o consulado da Inglaterra e coloque no ar até o final do programa. Pronto. Sami. Liga lá, converse com a rainha. Não, liga direto pra Betinha lá, pra Elizabeth, pergunta pra ela. Ou no consulado e pergunta. É uma boa pergunta mesmo a se fazer em relação a isso, né? Porque muita gente realmente tomou Coronavac e tá aí ansioso pra viajar. Vale realmente essa deixa. Tinha uma outra questão também, Daniel. O que era a outra questão das vacinas que você ia me falar? Vamos lá. A outra questão é o seguinte. A Pfizer e a BioNTech, elas pediram ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que é o FDA, a aprovação do uso emergencial do imunizante contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. O FDA ele pode liberar a injeção para uso em jovens antes de novembro, segundo o Wall Street Journal. Se autorizada, crianças dessa faixa etária receberiam 2 doses com 3 semanas de intervalo, mas em uma dosagem menor do que a dos adultos. O pedido foi feito depois que a vacina gerou com segurança, né, uma forte resposta imunológica em indivíduos jovens em um teste em estágio final, de acordo com as empresas.
Posso jogar uma polêmica aqui? É uma polêmica. Antes da polêmica, eu posso falar um segundinho só do leilão da ANP? Pode. Muita parte considerável, estou lendo agora aqui, tá? Do leilão hoje não foi sucesso, é porque envolve de Atol, né? Ali, Atol das Rocas até Fernando Noronha. E tem muita possibilidade de briga judicial por causa de ambientalista. Aí muita gente ficou com o pé atrás. Não foi todo o motivo do não sucesso, mas uma parte considerável foi isso. Boa informação. Então tá, só para poder Cabral. responder aquela dúvida. Não sabia, eu dei uma gulgada aqui para descobrir. Obrigada. Bom, eu vou até pedir ajuda aqui no nosso chat, se a gente tiver algum médico para comentar sobre isso. É uma polêmica, só para colocar aqui no ar, porque é o seguinte, né? Eu tomei Pfizer, eu tenho trombofilia, na verdade, descobri isso na minha gravidez, tomo anticoagulante. E a minha médica falou na época que quem tomou Pfizer, da minha família, se eu conhecesse alguém, ou AstraZeneca, que era importante tomar o anticoagulante, porque estava tendo muitos casos de AVC, de possível até embolia, por conta que o sangue engrossa. E aí ela falou que ela, por vários pacientes dela, ela fez vários pedidos, que eu não lembro agora o nome do exame, que mede a densidade do sangue, e realmente de todo mundo que tomou essas vacinas, tava um sangue mais grosso. E aí quem tem uma predisposição, não que todo mundo que tomou vá ter, mas quem tem uma predisposição, como no meu caso, que eu tenho 3 trombofilias, poderia, se eu não tomasse um anticoagulante, eu poderia, na verdade, sofrer alguma dessas consequências. Mas isso não está sendo dito para não desmotivar as pessoas a tomar a vacina, que é uma grande preocupação também, que não querem que desmotivem as pessoas. Mas a polêmica que eu deixo no ar é o seguinte, não seria então melhor prescrever a vacina junto com o anticoagulante e evitar outros riscos? Enfim, não sei, não sou médica, confio na minha médica, como eu sou uma pessoa que tem predisposição a ter trombofilia, e conheço 2 casos de pessoas que tomaram coincidentemente ou não, que infartaram por conta de tomarem essas vacinas aí. Então, quando o Gani brincou que eu tô bem, às vezes, segundo a minha médica, bem tá quem tomou Coronavac, aguinha com açúcar, ela falou. Aí essa bate é uma questão na madeira médica. aí, pelo amor de Deus. Não, mas é só uma questão que eu tô colocando aqui, eu não entendo realmente, tá? Se tiver algum médico que pudesse falar em relação a isso, mas é que o próprio Covid em si já engrossa um pouco a questão do sangue, né? E aí, quem tem predisposição, que nem no meu caso, eu já sabia que eu tenho a trombofilia, mas não é todo mundo que sabe. Primeiro porque não é um exame que os planos de saúde pagam, você tem que pagar no particular. E eu descobri na minha gravidez que tem muita mulher que perde filho, perde criança, porque elas têm, na verdade, um sangue grosso que não passa o nutriente para a placenta. É como se você tomasse um milkshake num canudo de um fio de cabelo. E aí a criança não desenvolve, acaba que aborta e morre. E muita mulher não sabe disso porque não se pede esse tipo de exame. Enfim, era só uma polêmica aí para eu colocar. O Neto Paz está falando exatamente, você é da área da saúde? Eu não sou, eu só estou colocando aqui o que a minha médica falou. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Paula, fala. Só complementando aquilo que você falou agora há pouco das vacinas, você não, desculpa, foi o Gani, perdão. Das vacinas, eu já chequei a informação aqui. Se você tomar, por exemplo, a Coronavac, depois tomar Pfizer ou outras tal, vai depender de cada país. Porque cada um vai ter uma regra. Não existe um consenso geral, mas cada país define esse estágio. Alguns países definem que você pode tomar a primeira da Coronavac e uma outra, por exemplo, a da Pfizer. Mas tem outros que não aceitam, que é o caso, por exemplo, do Reino Unido, que não aceita. Então você vai ter que fazer ficar na quarentena. Ficar na quarentena para depois ou fazer o teste ali. Ficar liberado. Uma dúvida, ainda é exigido o teste? Com exigido 72 horas antes, Sim. mesmo com a vacinação? Sim. Ainda não caiu isso? Nesse caso da Coronavac. Se você tiver a comprovação de que você tomou a Pfizer, Janssen, etc., ok. Você sabe que eu estive recentemente no Rio, deixa eu só rapidinho complementar. A gente lá no Rio, nos pontos turísticos, você tem
que apresentar o seu comprovante de vacinação. Você tem um aplicativo e você mostra se só está entrando em locais turísticos se você tiver como comprovar que você tomou a vacina. Eu fiz isso aqui em São Paulo no domingo, que eu fui no teatro no domingo, apresentei um aplicativo que é do próprio governo do estado, que é o e-Saúde. Esse próprio. Também funcionou. Mas, por exemplo, na entrada para o Brasil, o governo brasileiro exige um teste de PCR, né, RT, até 72 horas. Isso continua? Não sei. Precisamos checar. Porque você sabe que... Para entrar no Brasil, você falou? Para entrar no Brasil. Você está em qualquer país do mundo. Eu não sei, porque a Débora viajou recente para o México, ela pagou uma grana, pagou em dólar lá, sei lá, $100 cada teste que ela fez lá, fez ela. E o namorado, quando chegou aqui, ninguém pediu para ela não mostrou para ninguém. Não, mas o problema é o seguinte, quando você está no exterior, a companhia aérea, ela pede o teste... e feito até 72 horas. Se você não fez o teste, você não embarca. A própria companhia aérea não deixa você embarcar. Então é muito importante, agora falando um pouco de finanças pessoais, né? Economizando o dinheiro do Não, teste. pelo seguinte, o que acontece? Você tem que pensar no seguinte imprevisto. Vamos supor que você pegou Covid no exterior, mesmo que você esteja assintomático, o teu teste dá positivo, você não embarca. E aí você vai ficar 15 dias preso no outro país arcando com essas despesas. Então, você tem que levar isso em conta, né? Esse plano B ao viajar. Uma coisa é você ficar 15 dias nos Estados Unidos, que né, é mais familiar, Flórida, alguma coisa assim. Agora, você imagina que você foi para a Rússia, dá positivo, 15 dias em Moscou, sem poder voltar para o Brasil, até o teu teste dar. Então, assim... é algo que você tem que levar muito em conta ao fazer uma viagem internacional hoje, né? Às vezes o custo do hotel fica, né, 15 Imagina, dias a mais 15 de diária. dias a mais de diária, né? E detalhe, aí quarentenado, sem poder sair, pedindo comida, é muito complicado. Então assim, né? É algo que você tem que... será que realmente vale a pena nesta situação eu fazer uma viagem para o exterior? Será que não vale a pena eu esperar mais um pouco, viajar pelo Brasil? Quer dizer, a não ser que a pessoa tenha que ir mesmo, é outro papo, né? Agora, eu pensaria duas vezes que, enfim, se acontece um troço desse, grana que vai, Cabral? Enfim. Tá caindo o fone dele. O que você tá rindo, Cabral? Eu vou falar de um assunto sério agora, hein? O microfone voou. Eu espirrei e o microfone voou. Você espirrar de novo, saúde, Cabral. Só uma pergunta aí que me fizeram no chat rapidamente, que é assim, qual setor você acha que tem um grande potencial? Eu acho que é o varejo. Eu acho que o varejo está muito descontado. Potencial por quê? Por conta da retomada da vacinação? Por conta da vacinação? Não, eu acho que o varejo, você tem empresas com bons fundamentos e ele foi muito penalizado. Mas e a inflação, não pesa? Não, então, a curto prazo, se a pessoa tiver estômago, né, segurar a inflação, segurar a taxa de juros, mas eu acho que o Brasil tem um grande potencial no médio e longo prazo, né? A gente já até conviveu com taxas de juros bem maiores, né? Acho que também o Banco Central, e com a independência do Banco Central, o Banco Central... ele vai agir, mesmo, olha como é importante a independência, mesmo trocando o governo, o Banco Central não sofre mais interferência política. Portanto, ele vai agir no combate da inflação. Então, acho que essa inflação uma hora passa, é claro, é transitória e tem um grande potencial de recuperação do varejo. Tá bom, boa dica aí. A gente falou bastante sobre isso. Ontem o varejo começou ruim, depois virou no final da tarde, fechou em alta, a gente viu alguns setores, daqui a pouco a gente dá um giro e mostra. Eu só queria falar agora sobre um outro assunto, olha só, em relação à PEC dos precatórios, né? Hoje de manhã eu falei mais uma vez com o Eric Decay, ele estava lá, ele entrou ao vivo, trazendo notícias pra gente. A gente viu mais uma vez nesses capítulos aí, né? E tá marcado para acontecer agora no dia 19 a votação, né? Sobre essa questão da PEC. E eu queria entender, na verdade, assim, a opinião de vocês em relação a isso. Qual que é a importância e o interesse do governo na aprovação dessa PEC dos precatórios, né? E quais seriam as consequências para o nosso cenário econômico? O investidor pode ficar mais aliviado com o andamento dessa pauta? Segundo o Eric, deve demorar aí até umas 3 semanas, mas tudo indica, né,
pelo texto. Ele ainda acredita que o texto pode, sim, na hora que chegar a plenário, sofrer algumas alterações, mas dentro desse texto apresentado pelo deputado Hugo Mota, os precatórios, né, fatia será paga, uma fatia não vai ser paga, esse valor dos 52 milhões ali vão ficar para pagar, na verdade, esse auxílio emergencial, e aí quem for receber vai receber lá em 2023 ou lá para frente. Mas e aí, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Queria que eu começar com o Eric, com o Alan Gani. Então, Paula, é uma pauta fundamental. Eu acho que das pautas de, entre aspas, aí, reforma, porque ela não é uma reforma, mas das medidas que estão no Congresso Nacional, eu acho que é a mais importante e que precisa de uma resolução, bem ou mal, mas precisa resolver essa situação. Né? As outras não, né? Quer dizer, se tiver reforma administrativa, ótimo. Se não tiver, né, continua do jeito que... Você acha que a gente vai ter tempo para ter? Acho que não, acho que não passa mais nada. Inclusive, acho que não passa reforma tributária. Tributária. Nada. Eu também. Essa ainda bem que não vai passar. Mas que eu achei muito ruim. Mas voltando para dos precatórios, né, eu acho que sim, é uma boa notícia, principalmente porque a preocupação em furar o teto dos gastos ficou de fora, né? Que seria uma grande preocupação por parte do mercado. Porque furar o teto dos gastos, na prática, significa populismo. Né? Então significa que eu estou furando o teto dos gastos para ter mais dinheiro e aí mais dinheiro para Bolsa Família, por exemplo, auxílio emergencial, que seja. Mas a gente se endivida, né? Agora, o ponto não furou o teto dos gastos, né? Vai ser uma negociação dura, mas eu vejo como uma notícia positiva, assim, e talvez essa notícia ajude a dar um fôlego aí na Bolsa no curto prazo. Parece que hoje aconteceu isso, na verdade, Sim. né? A gente até viu um pouco do movimento aí do Ibovespa um pouco melhor. E aí, Alexandre Cabral, qual a sua opinião em relação a isso? Primeira, você acha que isso vai mexer aí as consequências para o nosso cenário econômico? Vai depender de como ele for aprovado, né? Se no final das contas for aprovado algo que não burle teto dos gastos, eu acho essa notícia boa. Mas ao mesmo tempo pode ter que saber como o STF vai interpretar. Então, eu acho que é bom se for um kit, o famoso kit ideal. O que seria o kit ideal? Não burlar teto e ao mesmo tempo o STF aprovar a medida. Porque se judicializar essa droga, isso pode arrastar por anos e anos e ficar aquela incerteza eterna. Hoje o STF vai julgar. E aí, como é que vai ser a votação? O mercado fica apreensivo. Então, tem que ter duas notícias em paralelo, não burlar teto e estar de acordo com aquela decisão do Fux lá atrás, que a gente falou logo num dos primeiros programas, quando o Lira lá atravessou a praça e pediu ajuda a Fux. Ele falou, por a gente, esse modelo da judicialização. Então não adianta passar qualquer coisa e virar uma briga na justiça eterna, e é a mesma coisa que não ter passado, entendeu? Então, nesse gancho, né, a questão de furar o teto de gastos não estava só preocupação aqui em relação ao Brasil, né? A gente estava vendo isso também, uma preocupação lá nos Estados Unidos de um acordo, né, costurado lá entre republicanos e democratas para elevar temporariamente até o final do ano o teto da dívida lá e evitar uma inadimplência. Parece que realmente saiu ali. E o que eu queria entender, assim, na opinião de vocês, porque às vezes a gente olha só para o nosso umbigo e acha que o problema está só aqui no Brasil e não é a primeira vez que isso acontece lá nos Estados Unidos. Eu até lembrei isso de manhã, quando eu fui correspondente em 2013, tava passando a mesma situação, os servidores públicos não estavam trabalhando. Vezes com Obama. Com Obama, exatamente, eu falei exatamente isso. E foi aprovado ali nos 45 do segundo tempo. Com Trump, com todo mundo. Então, e a gente vê que, então, às vezes a gente fala, o Brasil, mas isso acontece também fora. Mas o que essa inadimplência, por exemplo, impactaria ou significaria para os mercados mundiais, né? Se realmente, vamos supor, né, esse acordo parece que ele trouxe um alívio para o investidor no mundo todo. Mas vocês acreditam, na verdade, que os Estados Unidos poderiam dar um calote? Eu não acredito, para falar a verdade. Eu acho que, de alguma forma, ia sair esse acordo. É o tipo de coisa que a gente prefere não acreditar de jeito nenhum. Isso não passa pela minha cabeça. Eu também acho que não. Acho que, né, a gente falou bastante disso ao longo
dessas semanas de que a situação seria resolvida de alguma forma. Há uma sinalização lá no Congresso americano de que haverá um acordo, e essa situação já se repetiu aí no passado, como você bem colocou, o Paulo. Agora, seria catastrófico, né? Quer dizer, seria algo muito catastrófico. Isso traria uma aversão ao risco muito grande. Então, fatalmente, valor das ações no mundo inteiro, né, iriam cair. Nesse caso, provavelmente o ouro sobe, né, porque é uma aposta contra o dólar. Curiosamente, em momentos de crise, dólar sobe no Brasil, cairia dólar. Bom, aí você teria uma queda mundial, né? Enfim, de todas as moedas. Só o franco suíço ia virar 1 para 1, 1 centavo ia valer entrada no franco suíço. O mundo ia querer franco suíço. Subiriam nos Estados Unidos, né, por aversão a risco. Mas por que o mercado fica tão tenso, né? Assim, não sei falar. A minha sensação é de que seria uma coisa meio óbvia. Mas não seria meio óbvio que isso não dá para acontecer? Que se isso acontecer, acabou o mundo mesmo, de verdade, assim? Então, mas o mercado, ele... Mas aí o que a oposição faz? Aí a oposição faz o seguinte, ok, pô, quem quebrou foi Biden. Daqui a 2 anos eles vêm na eleição batendo no pé do peito de Biden. Sim. Quanto a isso, não tem centrão só no Brasil não, entendeu? Não, mas eu acho que o mercado... A gente viu isso acontecer outras vezes, Cabral, e nunca deixaram isso acontecer. Eu acho que o americano, por mais que tenha essa questão da rivalidade... Eu acho que Trump teve problema de um ou 2 dias. Acho que Trump chegou a ter problema de 2 dias de atraso. Mas eu acho que essa rivalidade entre republicanos e democratas não é mais... Jogaram 28 dias só, né? Porque era até 3 de dezembro e jogaram para 31. O Biden queria até dezembro do ano que vem. Não, eles prorrogaram 28 dias. 28 dias. Bom, queria também falar sobre uma outra questão de lá. Já vamos aproveitar o gancho que a gente está falando de fora. Saíram hoje os dados do auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. Eles mostraram que vieram ali um pouquinho abaixo das expectativas, 38 mil pedidos a menos do que na semana passada, chegando no número de 326 mil pedidos, né? Um número um pouquinho abaixo da previsão. O ADP de ontem, seguro-desemprego hoje. Vocês acham que a gente está aguardando o payroll de amanhã, que é o mais importante até por sinal. Mas vocês acham que isso são sinais de que o tapering realmente vai acontecer agora e isso já pode de repente sinalizar o valor, na verdade, gradativo que vai começar a ser aí, talvez, do tapering a partir do próximo mês? Como que vocês estão vendo aí esses números? Então, mercado de trabalho, né? Então, vamos lá, né, desmistificar essa questão toda aí. O Banco Central dos Estados Unidos, ele está preocupado com 2 variáveis. Ele está preocupado com inflação e, ao mesmo tempo, com o mercado de trabalho. Então, num lado, ele está pensando assim, bom, eu preciso ou subir juros ou retirar estímulos monetários para conter a inflação, certo? Então, esse é um ponto. Então, se a inflação estiver dando bons sinais, eu posso manter esses estímulos. Se não, eu tenho que retirar esses estímulos. Também devo subir juros lá na frente. Esse é um ponto. Segundo ponto, há um trade-off. Por quê? Porque se o mercado de trabalho não estiver bem aquecido, né, as pessoas não voltarem para o trabalho, não estiverem desempregadas, enfim, não tiver muita contratação, eu preciso manter esses estímulos para aquecer o mercado de trabalho. Só que a manutenção desses estímulos significa que eu estou fomentando a inflação que está alta. No meu entendimento, essas 2 variáveis estão convergindo. Por quê? Porque a inflação está elevada, então eu tenho aqui argumentos para retirar os estímulos monetários e dar uma esfriada nessa inflação. E, por outro lado, o mercado de trabalho tem mostrado aquecimento de acordo com os últimos dados. O ADP que saiu ontem, o próprio dado de seguro-desemprego que veio abaixo do esperado. Possivelmente a gente terá um payroll amanhã positivo, tá? Possivelmente, são metodologias diferentes, mas os dados vêm sinalizando isso. Então, o que acontece? Opa, peraí, o mercado de trabalho está mais aquecido. Eu consigo retirar os estímulos monetários, por quê? Porque o mercado de trabalho ganhou tração. E retirando esses estímulos monetários ajuda com a inflação. Soma-se a isso
que o Banco Central já vem sinalizando nos seus discursos por meio dos diretores e nas suas atas de que deve ocorrer o tal do tapering, ou seja, retirados os estímulos monetários em novembro. Então, também pesa que não deverá ter uma mudança brusca na comunicação. Seria muito ruim ele deixar isso para o ano que vem, dado que ele já vem sinalizando isso para novembro. Então, eu acho que está tudo conversando para que isso ocorra de fato em novembro. Quanto ao tamanho, Paula, difícil dizer. Por quê? Porque daí, como saíram apenas dados de mercado e de trabalho, isso só vai reforçar a sinalização da retirada dos estímulos para novembro. Agora, o Cabral fala bastante disso. Qual vai ser o tamanho dessa retirada, né? Isso vai... Eu acho que essa sinalização a gente vai ter já na próxima reunião do FED, né? Que agora é o que está na cabeça, né? Porque uma coisa é eu vou retirar os estímulos, mas 5 bi. Não é nada. Agora, eu vou retirar os estímulos, 20 bi por mês, né? Que tudo indica aí que deve ser 15 ou 20 bi finalizando, né, para zerar. É 180 bi o mês? 120 bi. 120 bi. Então, se a gente falar 20 bi, são 6 meses, né? São 6 meses. 6 meses de retirada. Aí, no próximo mês, dezembro, ele passa a comprar 100 bi, depois ele passa a comprar 80, 60 e tal, até zerar. Então, eu estou tirando, né, a muleta aí do paciente para ele conseguir andar com as suas próprias pernas. O Felipe aqui está perguntando se você... antes de você falar, viu, Cabral? Peraí só um pouquinho. Gani, suas análises, né? Qual a sua análise expectativa para o payroll de amanhã? E como você acha que o mercado vai reagir ao payroll? Você acha que o impacto pode ser positivo? Então, tem duas leituras. Olha que maluca, a pergunta dele é boa. Pelo seguinte, se o payroll vem positivo... Uma leitura é: economia americana está forte, está aquecida, então empresas com bons fundamentos, recuperação da economia, isso impactaria positivamente o mercado de ações. Por outro lado, se vem positivo, como é que o mercado vai ler? Opa, então vai acontecer o desmame em novembro. E se vai acontecer o desmame em novembro e isso tem fomentado em parte alta das bolsas, o mercado pode reagir mal. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai pesar, mas eu acho que, atualmente, tem pesado mais essa questão do Banco Central. Então, talvez o mercado... Olha que maluquice, o mercado reaja mal, porque fica mais claro que ocorrerá o tal do tapering em novembro. Mas nada também catastrófico, apenas uma correção. Fala aí, o Alexandre Cabral. Depois tem mais uma aqui para você, hein, Cabral? É o famoso mercado bipolar para o mesmo resultado, né? Ele pode interpretar bem na primeira meia hora e meia hora depois a pessoa para pensar, não é tão bem assim. Aí vira uma desgraceira ou ao contrário. Primeira meia hora uma desgraça, o negócio não é tão ruim assim. E sobe. Então isso pode acontecer fácil. Bolsa chinesa voltar a abrir amanhã. Isso já aconteceu várias vezes. Tá, e o fato da Bolsa Chinesa abrir, o fato da Bolsa Chinesa abrir amanhã, ficaram aí vários dias no feriado e tal, de certa forma, tem uma pergunta aqui no chat do Neto Paz. Será que isso também pode acabar, de certa forma, impactando aí o mercado de alguma forma? Cai, não cai? Para os Estados Unidos nem tanto, mas para o Brasil pode. Para os Estados Unidos nem tanto, mas para mim aqui pode, vai depender como vai abrir o minério aí depois de um tempo com baixíssima liquidez ou Singapura somente negociando. Então sim, pode ter impacto, como pode não ter impacto nenhum se amanhã lá abrir de lado ou com euforia, pode ser até bom pra gente, tá? Então, cenas dos próximos capítulos aí. E o que esperar do payroll de amanhã? Sei lá, teoricamente é um número bom, mas eu já vi muita ADP e payroll não se falarem na mesma semana. Já vi ADP de 700 mil e payroll de 300 mil. Eu acho que recentemente aconteceu, por sinal, até. São metodologias, né? E outra coisa, quem manda na divulgação acontece até aqui, o ADP outro dia, e não o payroll. E até aconteceu aqui no Brasil outro dia, até o próprio Cabral falou. Queria entender essa questão, por que os dados, né, muitas vezes vêm diferentes da questão da metodologia, né, Cabral? A gente estava falando sobre isso recentemente.
Mas aí acaba que é uma prévia, mas que na hora se surpreende. O PMI industrial que saiu, outra metodologia, veio relativamente positivo, veio bem no mês de setembro. Você pega a produção industrial horrorosa em agosto e sinalizações muito ruins para setembro, né? Exatamente. É meio difícil para a gente conseguir. Na verdade, o que é importante, né? Tem uma série de indicadores, muitas vezes eles vão ser divergentes e a gente vai, né, olhando todos eles, vai criando ali uma opinião aí sobre o cenário, né? O MPK tá falando, depende também muito do que o Lula vai falar amanhã na coletiva dele. Também se acha que isso pode mudar alguma coisa. O Barba fala amanhã, né? Agora, Quem fala amanhã também? O Barba. O Barba. Eu entendi o Biden, aí eu Não, o Barba fala amanhã. Mas eu acho que ele vai num tom paz e amor, né? Ele é um político habilidoso, esperto, ele vai fazer esse, né, Lulinha, paz e amor aí, enfim, para, né, mostrar, tentando, ele já tem ali a esquerda com ele, mas tentando pegar o centro, né? Eu acho que essa vai ser a estratégia dele, não sei. Vamos aguardar. Quer falar alguma coisa, Cabral, antes de eu dar um giro aqui do mercado? Não, é só pensando que também eu não tenho a menor ideia que Lula vai falar amanhã. Ele não vai falar de presidência, tá muito cedo para já dar cara a tapa. CPI, será que ele vai falar algo de CPI? Não sei. Algo de união de partidos, eu não sei o que ele falaria amanhã ao ponto de chamar uma coletiva. Se você falasse pra mim, ele deu uma entrevista pra Globo, pra Record, pra não sei o quê, ele está chamando uma coletiva, já pode se concentrarem nele. Não falar nada com lugar algum, por que chamaria, entendeu? Então não consigo ver assim um ponto focal. Fala, Daniel. É até interessante você falar dessa questão da coletiva, porque o Bolsonaro e o Lula têm uma coisa em comum, né? Eles odeiam jornalistas, né? E ele tá chamando justamente uma coletiva para amanhã. Eu acho isso incrível. Olha, eu acho que o Bolsonaro, do Lula não odeia jornalista, acho que o Lula odeia a Globo, mas eu acho que não jornalista. Eu como odeio jornalista. Eu odeio assim, já cobri muito Lula. Eu já cobri muitas coletivas. Não, e não é só o Lula, gente. E como jornalistas odeiam fazer esse tipo de coletiva. Nossa. Vou contar um bastidor. Um dia eu, repórter lá no Rio de Janeiro, era a dona Dilma Rousseff. Cara, que esquema de segurança para entrar na coletiva. Foi dentro da Petrobras. Passamos lá por detector de metal. Aí o segurança catou, eu tinha uma necessairezinha assim na minha bolsa, nunca vou esquecer. Cara, eu tinha um clube social, era um biscoito, como diz os cariocas, dentro da minha necessaire. Ele abriu, ele viu que era a porcaria do clube social. Aí ele fez assim, amassou minha bolacha, meu biscoito inteiro. Que eu só comi farofa depois. Qual foi pra ver se não tinha. Eu falei, moço, você acha que tem uma arma dentro do meu clube social aí? Por favor, né? Eu vou comer o quê depois? E aí aquela fila, né? E você vai, passa, tira, bota, igual detector de aeroporto. Quando é isso que a gente chega na coletiva, era um evento super chique na Petrobras, pois bem, os jornalistas todos de um lado, o pessoal todo do outro, banheiro químico para jornalistas. Nós não podíamos usar o banheiro da Petrobras. Aquele banheiro químico... Não vou falar nada, deixa pra lá. É uma humilhação. Mas é uma humilhação para os jornalistas. Nenhum jornalista gosta de fazer, porque demora, é ridículo. Mas eu não tô falando do partido, tá? Eu tô falando de todos os políticos. É assim que trata a imprensa. Independente de um lado, se é X, se é B, se é Y, se é W, é sempre assim que trata a imprensa. É assim mesmo. E coletiva a gente quase morre. Você fica 2 horas lá com o braço. Uma vez eu tive cãibra, porque eu fiquei assim, no Geraldo Alckmin, 2 horas segurando o microfone e no dia seguinte meu braço nem levantava. Eu reitero até o que a Paula fala. Eu comi farofa de clube social. Eles não gostam de jornalistas. Não gostam. E é mesmo, raro, verdade, por exemplo, algum político que goste. Eles têm um ou outro que até faz questão, mas a maioria não pode ver jornalista na frente que já fica irritado, não quer nem saber. Acaba colocando tudo no mesmo balaio. Mas vamos lá. Ô, Daniel. Não, peraí, rapidinho. A gente estava falando do negócio da Casa Branca do acordo, e eu sei que o Daniel tem informações que a Casa Branca acabou de se pronunciar sobre esse possível acordo aí para elevar o teto da dívida por lá. Fala, Daniel. Isso, exatamente, Paula. A Casa Branca, ela diz que acordo no Senado para elevar teto da dívida é um avanço positivo. Que o governo do presidente Joe Biden confirma que vai seguir a liderança de Chuck Schumer
que negocia esse acordo lá no Senado. Depois de sinalizar que poderia usar o instrumento da reconciliação, a Casa Branca diz agora que é mais arriscada. Por causa disso, o Ibovespa perdeu fôlego com algumas encrencas domésticas, mas olha só, quer ver? Agora o Ibovespa segue com 0,59% aos 111 mil pontos e também agora não conseguiu acompanhar a alta de Wall Street. Olha, nesse momento, deixa eu ver como é que tá aqui, Paula, só para a gente falar. Internacional aí, então, vamos lá. Vamos lá, olha, o Dow Jones agora está operando em alta de 1,28%, S&P também subiu aqui 1,21%, a Nasdaq também subiu, está aí mantendo, está aí na casa de 1,47%. Voltando aqui para o Brasil, então, vamos ver como é que estão os papéis aqui, que a gente falou bastante de interbanco hoje pela manhã, que está subindo forte agora. BID11 está subindo 10,78%, BID4 está subindo forte também, 9,96%. IDUX também, 9,77%, Cogna 4,32%, nas baixas CVC 3,37%, Rumo 2,91%, JBS 1,83%. O dólar agora subindo 0,20 aos R$ 5,51. Paula. Já que você tocou nesse assunto, vou saber a opinião do Cabral e do Gani. Ô, Cabral, senta à direita aí, por favor, vai. Se enquadra aí, meu filho. Ele tá no WhatsApp. Você acha que você tá onde? Você tá numa televisão, séria. Tem que ser igual aquelas professoras. Então... Ajeita a postura aí, Cabral. Ajeita a postura aí, homem, por favor, bota o ombro pra trás. Puxa o ombro aí pra trás, estica o peito, abre o peito, fala bonito aí. Ó, o que vocês acharam aí dessa questão do Banco Inter? Não. Abre assim, ó, nesse sentido. Pelo amor de Deus. Não arranca a roupa, não. Olha, a audiência vai cair, por favor. Deixa aqui, nós estamos bem. O YouTube derruba a gente. O YouTube derruba isso, por favor. Não abra a camisa. Eu falei, abra os ombros, senta bonito. Você tá assim, ó. Parecendo aqueles velho corcunda. Ó, o que vocês acharam dessa atitude aí do Banco Inter, que anunciou aí hoje, né? Que vai deixar a B3, vai listar lá na Nasdaq, que vai ter BDRs aqui no Brasil. O que vocês acharam disso? Vamos lá, Gani. Então, não sei se o Banco Inter tem liquidez para isso, né? Minhas dúvidas ali, entrando no... Ela vai listar lá na Nasdaq, será que vai ter liquidez? Conhecem mercado americano, né, com tantos players, que tá acho que a XP puxou a fila, vocês não acharam? Não, que estão querendo, talvez? E está encerrando aqui no Brasil, né? Outra coisa, não sei, acho, no primeiro momento, acho arriscado esse movimento, né? E outro, o mercado de BDRs aqui ainda não pegou aquela atração, né? O investidor ainda, lógico, melhorou bastante o que era, né? Até porque houve a mudança de que hoje você não precisa mais ser um investidor qualificado, né? Mas não sei, tenho minhas dúvidas aí, viu, desse movimento. O que você acha, Cabral? Eu também acho que não tem público lá para fora para Banco Inter, não. Só se ele está querendo fazer alguma coisa com um sócio gringo pesado. E esse sócio gringo não está querendo entrar via Brasil por algum motivo. Por mim é o único motivo. Se não esquece, é de brincadeira, que é bid na fila do pão, maluco. Não, e lá cheio de fintech, de tudo quanto é jeito, de empresa de tecnologia. É só mais uma, né? Só mais uma. É só mais uma, né? Qual o diferencial? Enfim. Ó, agora eu queria fazer uma pergunta aí para o Alexandre Cabral, já que ele tá sentado aí bonito, né? Deixa eu só ver o pessoal falando. Banco Inter querendo dar um passo maior que a perna, que o André tá falando. Paula no BMC Market é bom demais. Bota a galera pro prumo. É isso aí. Agora há pouco alguém não gostou, viu? Eu vi um Fernando lá em cima falou quando que o Felipe volta. Com certeza esse não gostou muito de mim, não, mas tudo bem. Tem que fazer um programa especial com 5, né? Já pensou? Nossa, não. O Felipe é um cara sério, na verdade. Mas eu não acho que a Paula veio aqui e deixou o programa sério. É que eu deixei sério? Não. Eu não o Felipe que é sério. Não, eu não acho que ficou sério. Muito pelo contrário, é porque o Cabral não tá aqui. Tem lógica. Ele, quando ele tá presencial, ele é mais terrível, tá prestando atenção, olha lá.
É, ele fica lá olhando pro lado, querendo. É que ele acha que o perfil dele aqui é mais bonito, sabe? Você já viu o Cabral quando ele faz metade da barba, ô Daniel Morales? Nossa. Eis que um dia esse homem chegou com o bigode aqui e a barba aqui. E aqui sem bigode e aqui sem barba. Eu vou fazer isso pra amanhã. Você vai fazer isso amanhã? O que é? Ele fez? Ele Eu vou cortou? fazer isso pra amanhã. Hoje eu vou Gani fazer não isso pra amanhã. entendeu. Amanhã eu meio. Eu duvido. Ele faz, gente. Não duvide desse homem. Ele faz. Duvido. É. Postado o quê? Tá Não vou postado o quê? postar nada. Apostado que Que você vai pagar a pra Paula ele? Um apresenta chocolate. o programa com o chapéu. Ah, no Veguinha não tem. Não. Eu posso só colocar um Então, pouquinho. Você, o que você me paga? Você Não, eu me não. paga aquele crepe ali da esquina, da mulher em frente ao banco? Pra comer na Crepe da calçada. esquina? Existe aqui perto, eu não conheço. Pra comer na calçada de boa. Pra comer na calçada, É louco, beleza. né? É louco. Eu não Tá bom. conheço esse crepe, não. Eu Não, também não tá. conheço. Mas tá postado, tá O postado. Cabral tá de papai Ô, Ô, Cabral, Paulo. obrigada, Paula. Thiago. Paula é O povo jornalista fala da 10, isso, esse Paula. programa mais seu. Ô, Paula. O que é, Cabral? Peraí, eu não ouvi. Eu fala de novo. Peraí, ô Daniel Morales. E você Fala, não anda Cabral. com o povo lá, anda com estagiário. Estagiário sabe qualquer coisa. Ah, mas eu gosto Então, dessas coisas, é que ninguém me come com convida. estagiário, maluco. Que estagiário come cachorro, Adoro x-tudo, egg, calabresa, Adoro um ovo. dogão. A Renata Por gosta. R$1, maluco. Nossa, mas aí R$1 também é perigoso você gastar Não, uns quem me 50 na apresentou farmácia isso depois. quem me apresentou isso foi da equipe da tua irmã. Mas toma cuidado, hein? me Esse de apresentou R$1 aí você isso. gasta 50 em Floratil depois pra cortar a o dor de cachorro barriga. quente Jesus me chama. É, Jesus me leva esse aí. Não dá, não. Mas eu gosto de um cachorro quente. Aqui eu tô de dieta, não posso. Mas um crepezinho vai bem, quero aprender. Fala, Daniel Morales, fala que eu tenho mais uma pergunta importante. Não, Anda louco. não, é você que a tá minha é Pior, muito agora que eu importante. tô confundi, fala. A minha é muito importante. Eu sofri bullying agora pelo diretor da empresa. O que ele falou? Ele falou, tira o Daniel quando o Felipe voltar e resolve. Não, uma má ideia, não. Também gostei, viu, diretor? Brincadeira, não, brincadeira. Eu não tenho esse tempo, gente, por favor. Eu acho que o Rodrigo me odeia. Não, gente, eu gostaria muito, mas eu tenho 258 mil reuniões para serem feitas aqui na BMC, é complicado. Apesar que eu prefiro estar aqui do que nas minhas reuniões, mas tudo bem, vamos lá. Olha aí o Rui das Neves, o barato sai caro, eu também concordo. Vamos lá, ô Cabral, essa é para você, tá? O Tesouro vendeu aí 14 milhões de reais em LTNS. Falei certo? Não, LTN parou. 3 letras. Puseram um S aqui a mais, por isso que eu achei que eu tava falando errado. Acho que é LTNs, quiseram dizer. Porque são LTNs. Como se viu 2 vezes o Alans. Acho que era aquele S Não, pequenininho. puseram um S aqui, LTN, aí eu não entendi nada. Em caps por isso. lock e o S pequenininho. Aí botaram acho que o Assuma S minha grande. ignorância, desculpa. Mas teve esse leilão, vencimentos em 22, 23 e 25, com taxas que vão de 8 a mais, aí até 10%. Tesouro Nacional vendeu quase todo o lote ofertado. Explica pra gente o que significa essa compra de títulos, se ela é positiva para o governo, para a nossa economia, e o que essas taxas aí ofertadas elas acabam significando para o investidor e também o que, de certa forma, pode aportar sobre as projeções econômicas. Então vamos lá. Toda quinta-feira ele faz o tradicional leilão de 3 títulos. 2 pré-fixados e 1 pós-fixado indexado a Selic. Isso é tradicional. O pré-LTN, NTNF e o pós-LFT. Isso já tem há muito tempo. E o leilão de hoje, para mim, tem algumas mensagens. Primeiro, produção, põe a tabela 1, por favor. Tabela 1. Então, essa daí é LTN, que é o título pré-fixado, que quem compra ganha a taxa que recebeu no leilão. Qual o problema desse título? Ele fez uma emissão fabulosa, ele emitiu muita coisa no leilão de hoje. Para vocês terem ideia, eu tenho esse número somado aqui. Só de LTN, ele conseguiu captar hoje 11 bilhões e 400 milhões de reais. Então esse é um número muito bom, sem dúvida, mas ele deixou prêmio na mesa. Se vocês forem ver o julho 23 e o janeiro 25, é a maior emissão em taxa desde que eles passaram a ser emitidos pelo governo. Então significa que o governo deixou bastante prêmio para poder vender esse título. Mas o lado bom é que captou um dinheiro bom para fazer um colchão
para enfrentar, para mim, um ano bem complicado que é ano que vem. Porque dependendo do grau de nervosismo do ano que vem, ele pode segurar um pouco mais a emissão dos títulos, porque ele vai estar com dinheiro em caixa. Então, notícia boa, que emitiu muito, notícia ruim é que a taxa não foi muito boa. Então, esse é o LTN normal. Põe a tabela 2, que é a NTNF lá em cima, por favor. Então, esse é o famoso papel de gringo. Gringo é completamente apaixonado por esse título. Então, o leilão de hoje, ele conseguiu vender tudo que ele queria, mas também, pelo lado de taxa, a notícia não é boa. São as duas maiores taxas de emissão da série histórica para vencimento 27 e para vencimento 31 da NTNF. Então, o famoso gringo gostou, pediu muita taxa e Tesouro aceitou vender. Então, com isso, o leilão foi um sucesso, mas a taxa foi muito cara. E a LFT, que é a terceira e última tabela, para mim tem duas mensagens que ainda estão um pouco confusas na minha cabeça. Tabela 3, por favor. Se vocês forem ver a LFT, ele há um bom tempo, ele está emitindo a setembro 23 entre 0,15 e 0,16. Isso é um bom tempo mesmo, há mais de 6 meses. E dessa semana para cá, de segunda-feira para cá, essa taxa caiu demais. Ele veio para 0,10. Aqui, para mim, tem duas interpretações que eu ainda estou um pouco confuso nessas minhas duas interpretações e nada impede das duas valerem ao mesmo tempo. Quais são as duas interpretações? Repara que, só um detalhe, a setembro 23 e a setembro 27, as duas caíram taxa. Comparando com semana passada, olha, 0,15 virou 0,10, 0,32 virou 0,30. Então, o que pode ter mensagem embutida por trás dessa operação? Primeiro, o mercado está confiando no trabalho do Banco Central, que ele irá subir juros até o ponto necessário para controlar a inflação, por isso que aquela pressão a mais além da taxa Selic, que essa pontinha pré que ele pede no leilão diminuiu, porque na cabeça dele estou confiando no trabalho do Banco Central. Isso é uma mistura com uma segunda mensagem. Qual é a segunda mensagem? Nós estamos vendo resgate de fundo multimercados indo para a renda fixa. Quem faz gestão de fundo multimercado também lê jornal. Então ele fala, poxa, se o pessoal do fundo renda fixa está demandando mais título, eu vou vender a uma taxa menor para poder eu ganhar dinheiro nessa venda do título. Então significa a procura por LFT pela indústria de fundos, devido à troca de patrimônio entre cotistas de multimercado para a renda fixa, pode estar ajudando o fechamento desse tipo da LFT, a taxa ponta pré-fixada a mais em relação à Selic. Então, para mim, tem uma mistura aí de sentimentos, onde o mercado está dando uma voz de confiança para o Banco Central, junto com uma procura de títulos, já que o fundo de renda fixa tem captado bem. É isso que eu queria falar desses 3 leilões por enquanto. Maravilha. Pode tirar a tabela, por favor. Pode voltar a sua tela. Maravilha. A gente está chegando na nossa reta final aqui para concluir a nossa programação, porque o Cabral continua aí. Toma uma aguinha, viu, Cabral? Porque você deu uma tossida aí e vazou no ar, só para te avisar. Eu vou dar só um girinho aqui, ó, porque eu tava com vontade de parecer igual a garota previsão do tempo, assim, sabe? Mentira. Brincadeira, gente, é porque eu não sei, eu falei que eu queria aprender e o pessoal tá colocando aqui para mim, só pra gente dar um último giro. O Daniel Morales tá puto da vida, porque seria ele. Mas vamos lá, a gente tá vendo ainda vale. Ó o palavrão. Ah, falei palavrão, desculpa. Daniel Morales está bravo comigo, porque ele queria dar o giro. Mas eu quero fazer um giro. Por favor, dá licença. Eu assisti o programa vendo ele sorrindo, porque ele de manhã foi o garoto do tempo, né? Então ele ficou indicando, ação tal sobe, ação tal cai, aí ele mexia no negócio, ele ficou felizaço, maluco. Olha. Eu tô querendo aprender. É que a gente tá parecendo criancinha. O que é, o Gani? Não, tô só aqui. Tá olhando? Falando. Segundo o nosso Profit Pro da Nelógica, deixa eu imitar a Débora. A Débora tem que me ensinar, mas vamos lá. A gente continua com o mesmo cenário, bem cedo, vendo aí, Vale despontando, né?
maior volume de negociação agora, subindo 3,40%. A gente também está vendo Petri 4 reagindo aí bem, subindo 0,56%. Prio 3 também subindo agora 2,17, 2,25. Consegue dar para enxergar aí? Eu acho que eu tinha que ter arrastado mais a tela para cá, mas tudo bem. Acho que o meu enquadramento não mostra muito bem. BID 11 continua também, olha lá, 12,13%, 12,8% agora, variando bem entre os 12. Mas é uma alta muito expressiva, né, gente? Porque BID estava em queda 3 dias consecutivos, anteciparam até a prévia operacional só por conta dessa notícia, olha isso, 12,18% de alta nesse momento. Isso BID 11, deixa eu ver se eu acho BID 4 aqui em algum lugar. Ainda não tô vendo. BBDC 4 aí, caindo 1,32%, Magalu em queda também, GNDI caindo, Suzano caindo. O que é, ô Daniel? Pode falar. 11,46 de alta, BID 4. BID 4? Eu não tô enxergando. BID 11, né? Você queria, desculpa. Não, BID 11 eu tô com ele aqui, BID eu não tô enxergando então o BID 4. 11,46. Ah, BID 4 aqui, ó, nesse cantinho, que eu vou sair da tela, pega. 11,46% de alta agora, Marfrig caindo, a gente está vendo. Ó, eu vi agora há pouco, cadê? Suzano em queda, Klabin também em queda aqui também, a gente está olhando, né? Sul América subindo, mas deixa eu ver, eu vi outra GNDI em queda. Vamos dar uma olhada aqui, MRV em queda, a gente está vendo Sabesp em queda, Sabesp em alta na verdade, agora de 2,32%, Cogna subindo. Ah, deixa eu ver como que estava aquela hora que a gente tinha visto Idux, vamos ver se ela aparece por aqui, eu vi a Cogna que eu lembrei. Me ajuda aí, Daniel, não estou vendo. Qual que você quer? Momento. Idux, que estava liderando as altas hoje. Peraí, tá 10,24. 10,24? Não enxerguei. Vou treinar mais, tá bom, gente? Prometo. Como é que tá o tempo em São Paulo? Previsão do tempo em São Paulo. Fala, Cabral. Tá tempo feio aqui em São Paulo. Tô olhando ali, ó, tá vendo? Há um mês atrás a BID era R$60. Em julho era 85. Então ela não tá subindo nada. Recuperando o que ela tinha perdido. Tá subindo 11%, 10%. Pô, tá longe pra caramba do preço dela, mano. Tá trevas ainda. Subir 11% é nada pra quem tá investido nela. Tô olhando aqui no meu anual dela, tá dando que ela tá subindo 130%. E no mensal tá caindo 22,13%. Aqui, tô só no BID 11, na verdade. Mas está com uma alta ainda do ano, ainda representando 130%. Mas a gente falou com muitos analistas falando que estava muito esticado antes, tá? Vamos deixar esse assunto aí para a gente repercutir depois, senão eu vou estourar o tempo aqui. Anual Dani, recado final, vai. Eu acho que não, hein? Ah, só deixa eu atualizar minha tela, mas aqui... Deixa eu olhar. Vamos lá, enquanto o Gani faz recado final, eu tô atualizando a minha tela. Não, ô Cabral, atualiza a tua tela aí que tá dando um anual subindo 130 assim pra mim aqui. Vamos lá. Bom, dados... Amanhã a gente tem que ficar muito atento aí aos dados do payroll, mas tiveram duas notícias que trazem mais otimismo, que é o acordo lá no Senado americano, por mais, né, que o passado é um bom guia e que vai passar isso, mas isso trouxe aí algum mal-estar no mercado, né? Então acho que essa é uma boa notícia e os dados de emprego nos Estados Unidos também é uma boa notícia, tanto porque é uma recuperação mais vigorosa da economia americana, quanto também que deve talvez aí confirmar os dados do payroll, né, e acabar logo com essa incerteza em relação a tapering. Amanhã a gente tá junto, né, o Alan Gani? Amanhã sim, né? Você de manhã, né? Pois é, e deve sair que horas? 9h30 ou 11? Agora eu acho que Eu acho que o payroll é 9h30, não é não? 9h30. Então... É bem na hora que a gente vai entrando aqui no ar, se o Morales não me atrasar, né? Pra me entregar amanhã, então já vamos repercutir bastante. Não percam amanhã o programa de manhã, tem o Will amanhã. Hoje ele também me furou, viu? Ele ficou esperando sair o dado lá do emprego do desemprego lá dos Estados Unidos. Quem, o Will? O Daniel Morales. Ah, o Morales. Amanhã tem o Will, né? Então a gente fala sobre a economia americana de manhã, super importante, né? Sim. E depois à tarde, você que vai estar, Paula? Sim. Amanhã também. Então, também estou aqui. Overdose de Paula. Overdose de Paula. Me aguentem. E é isso aí. É o que eu falei hoje cedo. Meu marido me aguenta há 21 anos. Vocês estão me aguentando há 10 horas mais ou menos no ar. Paciência. Né? Hoje é meu aniversário de casamento. Eu tô mais tempo no 15 ar. 15 anos hoje. O que é? Eu que tô entrando mais tempo. Maluco. Luiz, hoje é aniversário de casamento.
Então vamos lá. No ano, o BID 11... tadinho do Luiz. No ano, o BID sobe 43% e em 12 meses, 140%. Sério mesmo? Não é possível que o meu tá tão desatualizado dessa forma. Que eu tô vendo, ó, BID 11. De 31 de dezembro para cá, 43%. E de 7 de outubro do ano passado para cá, 140%. Tá, mas é que na verdade... 140. É porque o meu pega anual, mas ele pega, na verdade, aqui... Acho que os últimos 12 meses, né? Ele não pega do início do mês. Então dá 140,86 pela... Com esses gráficos aqui ainda. Uma hora eu preciso de uma aula, viu, gente? Alguém me ensina a mexer aqui melhor, eu vou aprender. Tá certo. Ô, Cabral, seu recado, você continua, na verdade, né? Mas como a gente tem a edição aqui para cortar o programa, vamos lá, deixa o seu recado. O recado para mim, a mais importante vai ser IPCA amanhã. Eu acho que IPCA amanhã pode ditar até mais do que Peru, Brasil, tá? Porque o Brasil tá com maneira de descolar dos Estados Unidos. Então eu acho que amanhã IPCA é importante, mesmo a gente sabendo que o Banco Central vai dar 1%, e na próxima reunião, isso pode estressar a curva de juros, que como o Gani deu aula ontem ou anteontem, eu não lembro agora ao certo, sobe curva de juros, diminui valor presente de fluxo de empresa, diminui cotação de ação. Então acho que é para olhar com muito carinho IPCA. Ele pode ser como esperado e nada acontecer, como ele pode surpreender. Eu não duvido nada do leilão de hoje. O pessoal está pedindo prêmio para tentar antecipar um possível IPCA ruim de amanhã, tá? Verdade. Vamos descobrir amanhã às 9. Juros, pra gente dar uma olhada nisso. Então tá bom. Ô, Gani, chega mais cedo, vai. A gente tem bastante assunto. Vamos conversar bastante. Então tá bom, Daniel Morales. Recado. Um beijo pra você. Recado, fala. Último recado, por causa do que o Gani falou, o exame para passageiros que vêm de fora do Brasil, para entrar no Brasil, precisa de teste RT-PCR negativo ou não reagente, tem que ser feito até 72 horas antes da viagem. É isso, tchau. E eu tive 2 ou 3 viagens. Não vai poder viajar internacional. Esse período, eu vou falar uma coisa, é um inferno. Você tá lá viajando, não sei o que, você para tudo, vai atrás de uma clínica, aí a clínica fala, não, só aí você tem que casar, que é o seguinte, quando fica pronto, paga em dólar, isso, paga em dólar, varia de 100 a 200 dólares, outra coisa. Aí você tem pagar R$1.000 para fazer esse teste, não, gente. E aí outra coisa, aí você tem que casar, Paula, assim, porque tem clínica que te dá o resultado 24 horas depois, só que daí já é a hora do teu embarque. Então você tem que casar isso, enfim, melhor viajar pelo Brasil. É melhor a gente ir ali para tem um monte de... E outra coisa, praia é tudo igual, super pessoal. Legal aqui em Budas Artes, feirinha. Você vai no litoral norte, tem belíssimas praias, é tudo igual, entendeu? Então... Sem contar que é melhor viajar de carro, porque olha, a passagem aérea pra São José do Rio Preto. Meninas, gente, como passagem aérea tá cara? Imagine Galangani na praia... Ah, maluco, ele lá com a prancha de surf, só olhando pras gatinhas. A Galangani vai arrebentar na praia, rapaz. Imagina, a mulherada só falando. Que rapazão, maluco. Ele vai com o calção dele da Lecoste, não sei o que, com o jacarezinho. Esse spray aqui é o que eu uso no meu cabelo fixador, sabe? Assim, pra deixar o cabelo, na verdade, né? Ordem. Eu acho que ele usa um igual lá antes de chegar, porque olha o cabelo dele. Imagina ele pegando onda, não deve nem penetrar a água assim no cabelo dele. Ele sai do mar e o cabelo tá penteado, você não acha? Derrubei mais uma vez, sempre derrubo. Tá bom, gente, já falei muito. Beijo, tchau. Até amanhã. Tchau. Beijo pra vocês. Fiquem agora aí amanhã e eu fico. Não, você continua, Alexandre Cabral. Eu tô me despedindo dos demais aqui, tá bom? Beijo pra todos vocês, obrigada pela audiência. Eu vejo vocês amanhã 9h30. Vocês continuem agora aí com Alexandre Cabral no The Trade. The Trade, não Day Trade. Segue aí, gente. Beijão, tchau, tchau.